Tua presença é meu, tua presença. Obrigado, Jesus. Tua presença, tua presença é meu prazer. Tua presença. Declare isso a Ele, fale para Ele que a presença dEle. Fala para Ele que você não acha alegria em outra coisa nessa terra. Fala para Ele isso. Ele está te ouvindo agora. Fala que a presença dEle é a única coisa que supre, que te enche por completo. Tua presença é meu prazer. Tua presença. Te amo, Jesus. Tua presença. Oh, obrigado, Jesus. Jesus, obrigado, Jesus. Tua presença é meu prazer. Tua presença, Senhor. Tua presença. Eriambariambari soriante lebaço. Tua presença. Obrigado, Jesus. Levante suas mãos, você que pode. Declare isso a Ele. Fala que a presença dEle é o seu prazer. Tua presença, tua presença é meu prazer. Tua presença. Comece a se encher do Espírito Santo agora em nome de Jesus. A Bíblia declara, pastor, como eu me encho do Espírito Santo, louvando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando a Deus no vosso coração. Obrigado, Jesus. Te amo, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo. A presença de Deus está aqui, igreja. A presença de Jesus. Basta você estar com seu coração, seus ouvidos atentos às palavras. Obrigado, Jesus. Amém, igreja? Aplaude Jesus, pode tomar seu assento. Não para não, filho, não para não. Sobe aí, varão, flui aí. Flui aí, varão. Flui aí, varão. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, igreja? Estão todos bem? Hoje eu vou falar de um assunto um pouco cabuloso com vocês, amém? Não é dinheiro, amém? Não feche o coração. Amém? As pessoas entram na igreja, elas acham que Deus não tem princípios e ensinamentos acerca de dinheiro, amém? Você vê pessoas prosperando hoje na sociedade com os princípios do seu Deus. Amém? Calma aí, não feche o coração não. Amém? Mas eu vou falar um assunto, eu diria um pouco puxado. Amém? Muitas pessoas ouviram falar desse assunto muitas das vezes e fechou o seu coração. Amém? Não feche o seu coração. Você vai conseguir compreender aqui. Amém? Então todos bem? Glória a Deus. Glórias a Jesus. Quem tem dúvida do seu chamado, você vai descobrir hoje, amém? Ouviu um glória a Deus? Quem tem dúvida do seu chamado, você vai descobrir hoje, amém, igreja? Você vai entender que o seu chamado é adorar o seu Deus. Amém? Abre sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu vou ler na NVT, tá, Thaís? Aqui, se você quiser colocar no telão para eles.
1 Tessalonicenses capítulo 4. Igreja, eu estou constrangido pela presença de Deus, amém. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Colocou, se quiser colocar aqui para eles. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7. Obrigado, Espírito Santo. Todos achou? Amém, igreja? Glória a Deus. Vai estar um pouco diferente da de vocês, amém? Thaís, me ajuda aí, varão. Acho que vai estar um pouco diferente da de vocês. Eu vou colocar aqui enquanto a Thaís se ajusta ali, amém? Para a língua na de vocês. A deles é a ACF, né, Thaís? É. Amém, igreja? Ixi, vai estar um pouco ainda mais cabuloso na tradução de vocês, amém? Olha o que está escrito. 1 Tessalonicenses 4, 7. Porque não nos chamou Deus para o que, igreja? Aí, Thaís, achou? Coloca a NVT. Creio que a NVT vai dar uma ajuda no nosso coração. Olha o que está escrito aqui, igreja. Pois Deus nos chamou para uma vida o quê? Santa. Amém? Outras traduções vai falar, Deus não nos chamou para imundícia. E não impura. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não o quê? Impura. Quem já ouviu falar acerca de santidade? Que Deus é santo. Está compreendendo? Presta atenção. Um dos atributos de Deus é santidade. Deus é, no mínimo você entrou em alguma igreja, você já ouviu falar disso, sim ou não? Que Deus é, automaticamente você olha para você e você acha impossível você ser santo. Sim ou não? Mas Deus, Ele nos chamou para viver uma vida santa, ou viver em santidade. Presta atenção, você vai compreender o que é santidade, é coisa muito simples. Santidade, eu vou esperar porque já vocês vão conseguir compreender. O que é ser santo? Deus é santo. O que você entende com isso quando você ouve falar que Deus é santo? Deus é um ser separado, amém? Deus é um ser limpo, puro, está compreendendo? Sim ou não? Sim ou não? Pensa assim, na mente de Deus, as coisas do mundo, as coisas da mentalidade carnal, não conseguem acessar a mente de Deus, porque Deus é santo, Ele é separado, está compreendendo? Quando eu digo que Deus nos chamou para ser santo, Ele te chamou para ser uma pessoa separada desse mundo. Quando eu digo separada desse mundo, não é que você vai deixar de andar com pessoas, amigos, amém? Quem tem amigo aqui ainda que não aceitou Jesus, levanta sua mão. Levanta a mão, igreja. Só eu? Não é possível. Não. Quem tem um amigo ainda que não aceitou Jesus e não conhece os princípios da palavra de Deus, levanta a mão. Você deixou de conviver com ele? Não. Mas qual é a diferença sua, que conhece Jesus, que conhece o Espírito Santo, que tem a palavra de Deus para ele? Qual é a diferença? Quem se arrisca aí? Não estou falando de vestes não, amém? Estou falando de vestes não. Qual é a diferença sua para uma pessoa que não tem Jesus e não tem o Espírito Santo? Você tem o dever de viver uma vida em santidade. E o que é santidade? A sua mentalidade pensa diferente da pessoa que não tem Jesus. Vocês estão conseguindo compreender? Sim ou não? Sim ou não? Você está compreendendo que a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de falar é diferente? Isso é ser separado desse mundo. Por mais que nós andamos nessa terra, nós não deixamos as coisas desse mundo contaminar o nosso coração e nem o nosso entendi. Isso é ser santo. Jesus, ele desceu para essa terra, ele era o quê? Santo. Ele deixou de andar com os pecadores? Não entendi. Ele deixou de andar com os pecadores? Não. Ele deixou de andar com pessoas que eram contaminadas pelo mundo? Não. Mas qual é a diferença? Ele não deixava ser contaminado pelas coisas desse mundo. Está compreendendo? Por mais que ele estava ali sentado, andando com as pessoas, mas a mentalidade das pessoas não acessava a mente dele. Está compreendendo? A forma que as pessoas pensavam não atingia a mentalidade dele. Você pode reparar, você lá no seu serviço, você que é cristão, você tem um princípio. A pessoa que não tem Jesus, ela tem outro tipo de princípio. O que você tem que fazer? Isso é ser santo. Simples. Pois Deus nos chamou para uma vida. Fala assim, eu devo ser santo. Por um certo determinado momento na igreja, né? Eu digo isso no modo geral, não estou falando na igreja física, estou falando na igreja, o corpo de Cristo que está em toda a terra. Estão conseguindo compreender? Foi soado acerca de santidade, e as pessoas pensam que santidade é o jeito das vestes. Está compreendendo? As aparências exteriores. Não tem nada a ver com isso.
Está conseguindo compreender, sim ou não? A gente vai ler aqui certo tipo de pessoas que Jesus repreendia, que eles aparentavam uma vida de santidade, mas na verdade tinham uma vida de imundícia. Eu quero que você entenda, você que é cristão, a gravidade disso. Vocês todos aqui é cristão, sim ou não? Filho de Deus, sim ou não? A maioria que já aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo. Você tem noção que você pode estar vestindo uma roupa de crente, tá de obreiro na porta, tá aqui pregando, tá aqui tocando, tá ali no estacionamento, ou você vem de segunda, quinta, domingo pela manhã. Você tem noção que você pode estar fazendo tudo isso da forma exterior e mesmo assim você não está vivendo uma vida de santidade? Quem tem noção disso? Está compreendendo? Então o primeiro chamado, um dos primeiros chamados que Deus nos chamou é para viver uma vida em santidade. Vocês vão conseguir compreender. Ó, Thaís, coloca aqui para mim, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Verso 8, volta aqui, Thaís, no 4. Vamos ler o verso 4 aí, igreja. Capítulo 4, verso 8, na verdade. Olha o que está escrito no 8. Versículo 7, ele fala de santidade. E agora vai falar de pessoas que tentam rejeitar a santidade. Ó, portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras ali é princípios, doutrinas, amém, de Jesus. Não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita quem, igreja? A Deus, que lhe dá o seu Espírito Santo. Então quem rejeita viver uma vida em santidade, mesmo estando na igreja, está rejeitando o próprio Deus. Você tem noção disso? Quem vem à igreja e não anseia viver uma vida de santidade, está rejeitando o próprio Deus. Não é os homens, amém? Não é os homens, mas está rejeitando o próprio Deus. Amém? Agora coloca lá, Thaís, para mim. 1 Tessalonicenses 5, 23. Obrigado, Espírito Santo. Quem já aceitou Jesus aqui, igreja? Quem ainda não aceitou Jesus aqui, levanta a mão. Hoje é a oportunidade. Amém? Porque eu quero mostrar isso. Quando você crê em Jesus, você recebe a salvar. Agora o que você tem que fazer? Você tem que lutar para ser salvo ou cultivar o que você já recebeu? O que você deve fazer? O que vocês devem fazer? Um exemplo, vocês aceitou Jesus, você recebeu a salvação de Deus, a vida é eterna. Agora o que você tem que fazer? Você tem que lutar para você receber a salvação ou para cultivar o que você já tem? Para fazer o quê? Quem lembre, guarde o que você tem para que não seja, guarde o que vocês têm para que não seja o quê? Roubado. O que nós já temos de Deus? A salvar. O que está falando? Cultive a sua salvação. Como que você faz isso? Vivendo uma vida aqui na terra em santidade. Quem lembra que Jesus vai vir buscar uma noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro? Ó, olha o que está escrito. E agora que o Deus da paz os torne o que, igreja? Pode colocar na tradução deles, a CF. Pode colocar a CF. Olha o que está escrito, igreja. E o mesmo Deus de paz faz o que comigo e com você? Vos santifique em tudo. Quando está falando aqui tudo, está falando de 3 coisas do homem. Amém? Vocês vão conseguir compreender. Em tudo, tudo o quê? Em tudo e todo vosso o quê? Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Então quando Jesus voltar, que ele já está preso, ele está batendo na porta também. Quando ele voltar, ele quer achar a noiva dele de forma irrepreensível. O que é isso? Viver numa vida em santidade. Ó, que todo o vosso espírito, fala assim espírito, fala assim alma e corpo. Fala assim espírito, alma e corpo. O que a gente deve cultivar em santidade? Está vendo que não tem a ver com coisas físicas somente? O nosso espírito, alma e corpo. Isso daqui é só para quem tem coragem. Não vou falar isso não. Mas presta atenção. Então o que nós temos que cultivar em santidade? A nossa mentalidade. Saber que você pode estar na igreja, mas você tem pensamentos impuros ainda acerca de algumas coisas. Saber que você pode estar aqui na igreja falando labassúria, glória a Deus, aleluia, mas ainda você está com pensamentos carnais. Está conseguindo compreender, sim ou não? Eu vou mostrar para vocês que por meio da palavra de Deus, como faz para isso ser limpo de vocês. Está compreendendo?
Quem reconhece aqui, mesmo que depois você aceitou Jesus, ainda sopra esse tipo de pensamentos? Quem reconhece isso? Não quero nem olhar para vocês. Quem reconhece isso? Eu sou o primeiro. Sim ou não? Sim ou não? Aí eu te pergunto, está faltando o quê? Uma santificação na onde? Na onde? Na onde? Na sua alma. Quando você aceita Jesus, o seu espírito está pronto. Quem lembra que Jesus disse? O espírito está pronto, mas a carne ainda é... Seu espírito já está santo. Pessoas que nunca fez pacto também com outros tipos de... Vou falar religiões a respeito também. Pessoas que não fez pacto. No seu lado espiritual ele já está pronto. Por quê? Você nunca fez pacto, aliança também com outros tipos de denominações aí, religiões, amém? Falar dessa forma. Para você conseguir compreender. Então, ou seja, quando você aceita Jesus, seu espírito está pronto. Mas o que está fraco em você? O que precisa ser limpo em você todos os dias? A sua alma. Está vendo que é o lado de dentro? Não é o físico, é sua alma. Eu quero que vocês abrem Mateus 23. Vamos começar a falar assim. Fala assim, limpeza interior. Quem quer viver em santidade aí? Fala assim, limpeza interior. A palavra de Deus, igreja, ela muda você em primeiro lugar para o lado de dentro. Eu sei que todos vocês aqui querem um resultado, muitas das vezes as pessoas vêm baseado na necessidade, em ter um resultado físico para a igreja, sim ou não? Vamos ser sinceros. Um exemplo, estou com uma dor no corpo, vou na igreja que Jesus vai me curar. Não sei, preciso de uma providência, vou na igreja que Deus vai me... E Deus pode fazer isso? Claro que pode. Ele tem poder para isso. Mas antes de Ele mudar a situação física, quem Deus quer mudar? Quem Deus quer mudar? A gente. Está conseguindo compreender? Igreja, se Deus mudar você, antes de mudar qualquer situação física, a circunstância física, você vai saber lidar. Está conseguindo compreender a diferença? Você vai saber lidar. Deus ele não tem muita dificuldade de te dar algo físico. Agora, onde está a dificuldade? De Ele mudar você do lado de dentro. E para que o Espírito Santo habita dentro de você? Porque Ele quer transformar você à imagem e semelhança de quem? De Jesus. Estão conseguindo compreender, igreja? Mateus 23, verso 23. Pode ler na deles, tá, Deus? Pode continuar na deles. Fala assim, limpeza interior. Olha o que Jesus está falando, igreja. O contexto aqui, Jesus vai sempre começar assim, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Mas para quem Ele está falando? Não é para nós aqui, amém? Ele está falando para pessoas religiosas, fariseus e escribas. Está compreendendo? Aí Ele começou, ai de vocês escribas, e começava a explicar. Ai de vocês, e começava a explicar. Aqui a gente vai ler só o finalzinho, amém? Olha o que Ele está falando, 23. Ai de vós, escribas e fariseus. Olha como que Jesus está repreendendo esses homens, igreja. Hipócritas, pois que dai o dízimo da hortelã, do entro e do gominho, e desprezais o mais importante da lei. Olha o que esses homens estavam fazendo, igreja. Eles estavam dando o dízimo de todas as coisas, de toda a sua renda. Porém, ele estava desprezando a parte mais importante do quê? Da lei. Que parte é essa? O mais importante da lei? O juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, olha como Jesus não anula o dízimo, amém? Olha o que ele está falando. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas, ou seja, as outras. Um exemplo, a pessoa começa a dizimar, mas aí não pratica a fé. Aí começa a dizimar, mas não é misericordioso com o próximo. Começa a dizimar, mas aí não pratica a bondade, não pratica o amor. Estão conseguindo compreender? Era o que esses homens estavam fazendo. Jesus estava falando, vocês são hipócritas. Vocês estão fazendo o dízimo, não deixe de fazer isso, faça. Mas agora pegue também os outros princípios. Vocês vão conseguir compreender. Tem um contexto aqui que não dá nem para entrar ainda. Muitos falam assim que o dízimo é só uma lei da antiga aliança. Na nova aliança não existe mais lei. Quem já ouviu esse tipo de coisa? Quem já ouviu? Deixa eu te falar aqui. Quem está falando aqui para não deixar de dizimar é quem? Jesus. Então o princípio da antiga aliança não foi tirado. Pelo contrário, Jesus ainda estabeleceu para continuar praticando. Mas esse não é o assunto. 24, presta atenção, de dízimo. Olha o que Jesus está falando para eles. Condutores cegos. Coais um mosquito e engolis um camelo. Olha, 25.
Agora aqui que eu quero que vocês prestem atenção, igreja. Fala assim, eu fui chamado para viver em santidade. Fala assim, em santidade. Santidade é o quê? Limpeza em... Olha o que ele vai falar agora para esses homens. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e do que, igreja? Vocês estão conseguindo compreender? O que Jesus está querendo falar com esse versículo? Ele está falando aqui, eu vou dar um exemplo. Faz de conta que hoje em dia, no dia de hoje, eu sou um fariseu, entre aspas. Estou só dando um exemplo para vocês conseguirem compreender. Sou um fariseu e um escriba. Escriba era escritor, amém? Faz de conta que eu sou esse tipo de pessoa. Dentro de mim, você está vendo meu blazer, você está vendo meu sapato, bem bonito, você está vendo tudo. Isso é o copo, é o prato, amém? Vocês mulheres aí, quem lava a louça aí? Hoje eu estava lavando a louça com a minha filha, sangue de Jesus, amém? Estava lavando a louça com ela, ela mais bagunça do que me ajuda, amém? Quem já lavou louça com seus filhos aí? Sangue de Jesus, amém? Estava lavando a louça com ela, aí o Espírito Santo me transmitindo a palavra, e eu recebendo, eu falando, é verdade, Jesus. Olha como que era esses fariseus, igreja. Do lado de fora estava limpinho, do lado de fora estava cheiroso, passou perfume, amém? Vocês que gostam aí, não sei qual que vocês gostam, amém? Passou o perfume bem cheiroso, mas aonde estava a sujeira? Pensa aqui, igreja. Eu pegar esse copo, você vê ele bem limpinho do lado de fora. Isso é santidade, igreja. Você vê ele bem limpinho do lado de fora. Mas a água do lado de dentro, o lado de dentro está contaminado. E o Espírito Santo, ele te vê como? O Espírito Santo, ele te vê inverso dos homens. Você está me vendo como aqui? Você está me vendo como? O Espírito Santo está te vendo como? Seu esposo te vê como? O Espírito Santo te vê como? O irmão da igreja te vê como? O Espírito Santo te vê como? Dentro. Aí ele está falando para esses homens aqui, meu, vocês estão perfeitos do lado de fora, mas vocês precisam viver uma vida em santidade do lado de dentro. Do lado de dentro. Igreja, pessoas que não anseiam a santidade, essa pessoa nunca conheceu a Deus. Nunca teve um contato íntimo com Deus, com a pessoa de Deus. Toda vez que você se encontra com a pessoa de Deus, Ele não julga você. Ele não julga você. Pelo contrário, a presença dEle é tão amorosa com você, que você se quem já provou disso? Você está ali no seu particular, você fica tão constrangido com aquele amor, com aquela glória de Deus, que você automaticamente começa a reconhecer as suas próprias fraquezas. Quem já passou por isso, igreja? Pessoa que já passou por isso, eu estou aqui para falar para vocês, vocês estão provando da glória de Deus. Vocês estão provando do poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu estou falando, é tipo de mentalidade. Você sabia que tem pessoas que ficam impedidas de entrar na igreja no dia de hoje? Porque elas pensam que elas vão ser julgadas. Elas pensam que vão ser criticadas. Sim ou não? Isso é uma verdade? Não. Quem transforma a pessoa é quem? Como que ele transforma? Baseado em amor. Ele vem e abraça a nossa alma, independente das nossas fraquezas. Mas toda vez que você prova da presença de Deus, você é transformado. Toda vez que você prova da presença de Deus, você é transformado. Por que eu estou falando isso já de primeira instância? Eu e você não conseguem se santificar. Pelo contrário, é a presença dele que nos lava e nos limpa. Individual. Vou começar a falar um pouco aqui da presença de Deus. Quem anseia se santificar aqui, igreja? Não, estou falando de verdade. Quem anseia se santificar aqui? Se você anseia, isso é um sinal que você já aprovou da presença de Deus. Meu Deus.
Está compreendendo? Fala assim, limpeza interior. Fala assim, limpeza interior. Quem já está andando na rua, de repente vê aquele pensamento acerca de alguém, você fala, Jesus, me ajuda aqui. Está vendo o que é aqui? Você faz algo baseado em uma intenção impura, você fala, Jesus, me ajuda. Transforma, Senhor. Abra a Bíblia de vocês em Isaías. Ó, igreja, é impossível desejar santidade sem ter uma revelação da presença de Deus. É impossível. Que é a presença de Deus que começa a nos apresentar um caminho de santidade. Você vai ver todos os homens aqui agora, alguns, né, que a gente vai ler aqui agora, que se encontraram com a presença de Deus. Essa pessoa fez o quê? Reconheceu suas próprias fraquezas. Por que eu estou falando de fraqueza aqui? Deus não consegue transformar você, santificar você, se você não reconhecer aonde você precisa de do que, igreja? De ajuda. Por isso que pessoas orgulhosas e soberbas dificilmente recebem o toque da presença de Deus. Porque essa pessoa não reconhece que precisa do que, igreja? De ajuda. Quem reconhece que precisa de ajuda, igreja? Do Espírito Santo. Quem reconhece? Oh, Espírito Santo de Deus. Isaías, igreja, verso 6, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Verso 1. Isaías 6, 1. Eu creio que essa igreja vai ser arrebatada, igreja, no nível de santidade por esses dias. Eu creio nisso. A santidade nos prepara, igreja, para a volta de Jesus. Sabe quando você já está limpo, aí o seu desejo é se manter limpo? Ó, eu vou falar isso para os homens, tem poucos homens aqui, mas as mulheres já devem ter visto isso. Só vou dar um exemplo para vocês. Vocês mulheres que é mãe aí, você já deve ter falado isso para o seu filho, amém? Que você acaba de tomar banho, os homens aí que já praticou isso, você acabou de tomar banho, aí chega um companheiro seu, vamos jogar bola na rua, você fala, sangue de Jesus, acabei de tomar banho, estou limpinho, meu Deus. Quem já passou por isso? Hã? Aí você vai jogar, você vai de maior cautela, sim ou não? Por quê? Você está limpo, você vai na maior cautela. Eu já passei muito por isso. Aí você vai jogar, você fala, meu Deus, acabei de tomar banho. Por que você não quer se sujar? Porque você sabe que você vai precisar do que depois? Tomar outro banho. Jesus, meu Deus, tomara que vocês compreendam isso no Espírito. Quando você aceitou Jesus e recebeu o Espírito Santo, sabe o que Ele fez com você? Sabe o que Ele fez com você? Sabe o que Ele fez com você? Ele te deu um banho. Sabe quando você é chamado para jogar bola? Quando o mundo tenta contaminar você. Você está conseguindo compreender? Você tem que se cultivar, se guardar. Sim ou não? As mulheres aí, amém? Fala, vai, você acabou de tomar banho, se você voltar, você vai ter que tomar outro. Sim ou não? Olha aí, Isaías 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Presta atenção, igreja. Isaías está tendo um contato pessoal com a presença de Deus. Você vai ver que começou a acontecer. Isaías está provando da presença de Deus. 2. Verso 2. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. Olha esses anjos, igreja. Loucura, né? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Loucura, né? Aí tem pessoa que fala, eu não vou aceitar o homem pregando para mim. Você vai aceitar um anjo? Um anjo aparecer aqui para você corre. Sim ou não? Imagina aparecer um ser desse aqui no altar. Quem vai ficar aqui? Vai sair correndo. Sim ou não? Aí tem uns orgulhosos que falam, não, é o homem que está falando. A Bíblia fala, igreja, que os homens falavam inspirado pelo Espírito. Pegou a diferença? Sim ou não? Então se você estiver olhando para mim, você vai perder. Agora se você estiver olhando para quem está inspirando eu falar as palavras, aí você vai ganhar, você vai receber de Deus. Sim ou não? Aí as pessoas falam, não, se vir um anjo aqui, quem lembra da visão? Rico e Lázaro. Quem lembra da visão? Quem lembra aí do que o rico falou para Abraão?
Pai Abraão, deixa eu voltar para falar o evangelho para eles, para que eles não venham para o inferno também. O que pai Abraão disse para ele? Meu, se eles não crêem nos homens que estão lá falando, você acha que eles vão crer em um morto ressuscitando e falar? Imagine você em um velório hoje. Está lá no velório e a pessoa volta. Hã? Tem até pegadinha com isso, sim ou não? Imagina, a pessoa volta para falar para você, você vai correr. Sim ou não? O que está acontecendo aqui? 3. Estou brincando, viu? Igreja, se você dá risada, a glória de Deus não vai embora não, tá? Amém? Jesus, um dos atributos de Deus também, fala assim, alegria. A Bíblia diz, igreja, que a tristeza, quando se aproxima de Deus, ela faz o quê? Faz o quê? Salta de alegria. Amém? Você vê uns crentes hoje, né? Parece que eles estão bem burradinhos, assim, parece que chupou um limão, assim, ó. Igreja, a alegria é um atributo do Espírito Santo, é uma virtude dele. Jesus se alegrava. Amém? 3. Olha, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua. Então Isaías está provando da presença de... O que a presença de Deus causou nele? 4. E os umbrais da porta se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fogo. 5. Olha, ele está tendo experiência. Olha agora o que ele disse, igreja. O que a presença de Deus causa em mim e você? Uma santidade. Como é que a gente começa a se santificar, igreja? Presta atenção nisso. Então disse eu, olha o que Isaías está falando. Ele está na presença de Deus, está tendo experiência com os anjos. Aí ele começa a falar, então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Santidade tem a ver com o quê? Limpeza do lado de dentro. Se ele está falando que o lábio dele está impuro, automaticamente o coração dele estava em... A boca fala o que está cheio. Lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos 6, igreja. Então calma aí. O que ele fez aqui? Quando ele estava na presença de Deus? Reconheceu sua própria fraqueza. Quando a glória de Deus toca você, igreja, ninguém precisa apontar você. Você mesmo reconhece suas próprias fraquezas. Quando você vê o homem de Deus apontando as pessoas, a presença do Espírito Santo constrange você. Você mesmo reconhece suas próprias fraquezas. Olha aí, igreja, verso 6. Mais um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tênus. 7. E com ela tocou a minha boca. E disse: eis que isso tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi o que, igreja? Retirada. E purificado o teu pecado. Talvez você vai falar: pastor, mas os meus lábios não são impuros. O que eu estou querendo mostrar com isso? Não é o lábio, aqui não é nada disso. É que quando você está diante da glória de Deus, você reconhece a sua fraqueza. Automaticamente, os anjos de Deus, o poder de Deus, a presença do Espírito Santo, pega a brasa viva e purifica você. Quem crê nisso, igreja? Quem crê nisso? Igreja, eu não sei você, mas cada um tem um certo tipo de fraqueza e debilidade. Mas o que eu quero mostrar, a mesma presença é que nos purifica. Para isso acontecer, você precisa reconhecer. Você precisa compreender aonde você precisa de ajuda do Espírito Santo. Eu não quero ler para tomar tempo, mas quem lembra de Zaqueu? Jesus precisou falar alguma coisa? Jesus precisou falar alguma coisa, igreja? Zaqueu, desce depressa. Zaqueu era bem baixinho, parecia eu. Amém? Presta atenção, igreja. Desce depressa. Desceu depressa. Igreja, só da glória, só da presença de Jesus está com ele. Ele ficou o quê? Constrangido pela presença de Deus. Jesus não falou: você está... Não, só a presença de Jesus. Ela está aqui hoje, viu? Só a presença de Jesus chegar à igreja. Zaqueu reconheceu as suas próprias.
Hoje você não vai entender. Vai ter pessoas aqui nessa noite que você vai começar a chorar. Você não vai conseguir compreender o que é. Vai ter pessoas que vai começar a se constranger com a presença do Espírito Santo aqui no nosso meio hoje. Você vai começar a reconhecer, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Da mesma maneira que você reconhecer, você vai receber poder de Deus sobre você para purificar toda a fraqueza. Vai te dar capacidade, o Espírito Santo vai capacitar vocês. Está conseguindo compreender, igreja? Assim como Isaías, assim como Zaqueu, quando Zaqueu reconheceu, Jesus olhou para ele e falou: hoje me convém pousar em tua casa, a salvação chega na sua casa hoje. Quando você reconhece sua fraqueza, igreja, você recebe salvação de Deus, você recebe dons espirituais, você recebe capacidade divina. Está compreendendo? Eu vou começar daqui a pouquinho a falar. Quando você reconhece sua própria fraqueza, o Espírito Santo transmite unção para você. Está conseguindo compreender, igreja? Oh, meu Deus. Espírito Santo de Deus. Está compreendendo, igreja? Então o que constrange, o que faz eu e você andar em santidade? A presença de Deus. Então você não pode deixar de andar, de ter comunhão com a presença de Deus. Uma das evidências, igreja, que você está tendo contato com a presença de Deus é quando você começa a ser transformado do lado de dentro. Do lado de dentro. Os homens vêem sua aparência, Deus te vê do lado de dentro. Está conseguindo compreender? Sim ou não, igreja? Obrigado, Espírito Santo. Então o que você não pode fazer quando você prova da presença de Deus? Tentar esconder as coisas. Você tem que ser verdade. Você não pode tentar esconder. E quando você esconde as coisas, você fica bem ou mal? Você fica bem ou mal, igreja? Não sei, talvez de pessoas. Eu não vou nem falar de Deus, porque de Deus nós não esconde nada, né? Tá tudo patente, latente aos olhos dele. A gente não consegue esconder nada. Mas e das pessoas? Quem se encontra com a glória de Deus, igreja? Tudo é revelado, tudo é descoberto. Está compreendendo? Não tem como você esconder as coisas. Quando você esconde as coisas, você fica mal, igreja. O que eu estou querendo mostrar para vocês, eu não sei o tipo de lugar, o tipo de, vamos dizer assim, situação que você precisa ser santificado. Tem pessoas que é avarenta, é apegada ao dinheiro. Quando você se encontra com a presença de Deus, você fala: Deus, a honestidade de Deus, me ajuda. Eu ainda continuo apegado ao dinheiro. Deus, me transforma, Senhor, eu quero ser transformado à sua glória. Me poda, me ajuda. Está compreendendo? Eu não sei onde é a sua debilidade, mas é isso que você começa a reconhecer. Deus só pode curar e transformar aonde você reconhece que precisa do quê? De ajuda. Obrigado, Espírito Santo. Provérbios, Thaís, abre para mim. Fala assim: eu não posso esconder nada de Deus se eu quero viver uma vida em santidade. Pastor, mas Deus não já sabe de tudo? Ele sabe. Ele sabe. O complicado é isso, que tem pessoa que acha que ele não sabe, mas ele sabe. Mas por que as pessoas ainda tendem a esconder as coisas de Deus? Quem quer prosperar aqui, igreja? Eu te mostrar um princípio básico da palavra de Deus. Quem quer prosperar aqui, igreja? Olha esse princípio. Provérbios, Thaís, 28, 13. Provérbios 28, 13. O que encobre o que, igreja? O que é encobrir? O que é encobrir, igreja? O que é encobrir? Esconder. Sabe quando você é mais novo, não sei o nível que você vivia na escola, mas quando você é mais novo, que você tomou uma convocação na escola. Quem já tomou? Que sangue de Jesus. Você tomou uma convocação lá na escola. A professora, a primeira coisa, ou a diretora, vai, mostra para os seus. Aí você chega. E aí, filho, como foi a escola? Não, tá tudo bem. Tá mil maravilhas. Não, tá tudo bem. Você está escondendo as coisas. O que encobre as suas transgressões nunca. Mas o que faz o que, igreja? Confessa e deixa alcançar a misericórdia. Que faz o quê? Confessa e deixa.
Isso vem desde o jardim, igreja. Quando Adão pecou, o que ele fez? O que ele fez, igreja? A Bíblia diz que Deus estava começando a andar no jardim, ele correu para se esconder de Deus. Igreja, só é transformado quem fica nu perante Deus. Como assim, pastor? Não estou falando do lado físico. Estou falando quando você expõe o seu coração de forma verdadeira. Adão tentou esconder o que ele fez. Quem lembra do rei Davi também? Muitos falam, o rei Davi reconhecia suas fraquezas. Ele aprendeu a reconhecer. Quem lembra que quando ele caiu com a mulher Betseba, o que aconteceu? O que aconteceu, igreja? Ele quis esconder. Quando você esconde, igreja, as coisas, as consequências aumentam. Quando você mostra para Deus, Ele transforma você. Está compreendendo? Davi ocultou um adultério. Do adultério, por forma ele esconder, se transformou no quê? Ele matou o rapaz, sim ou não? Aí lá na frente em Salmos ele começa, meu Deus, ali ele começou a reconhecer, mas no começo ele escondeu. Teve um homem na Bíblia, igreja, que a gente vai ler aqui agora. Ele quis se esconder também. Ele quis esconder suas fraquezas. Abre para mim, tá aí, 2 Coríntios. Creio eu que vocês estão compreendendo, sim ou não? Você vai ver daqui a pouco, vai vir a unção do Espírito Santo aqui. Ele está aqui, mas agora está em momento de clareza para vocês. Esse negócio de esconder a igreja vem desde o jardim do Éden. O homem tenta esconder suas fraquezas. 2 Coríntios 3, para mim, por favor. 2 Coríntios 3. Fala assim, igreja, rosto descoberto. Fala assim, rosto descoberto. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 13. Isso. Olha aqui, igreja, presta atenção, vamos ler aqui. E não somos como quem, igreja? Não somos como quem? Que fazia o quê? Que fazia o quê, igreja? Que colocava ou punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era o que, igreja? Transitório. Coloca na NVT para mim isso daqui. Presta atenção, a Bíblia está falando que eu e você não somos como quem? Olha que contraditório. Quem já viu a Bíblia falando, seja imitadores de Paulo, imite a mim. Mas agora Paulo está falando para eu e você não ser como quem? Moisés. Por quê? O que Moisés fazia? Olha isso daqui, igreja. Não somos como Moisés, que cobriu o quê? O rosto com um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse o quê, igreja? Desvanecendo, sumindo. Quem lembra dessa passagem? Eu não sei se vai dar tempo da gente ler lá. Moisés, quando ele desceu do monte, o que aconteceu com a face dele? Começou a brilhar, reluzir. Amém? O que aconteceu? Aí ele chamou Arão, chamou os líderes, chamou o povo e deu uma direção. O que ele fez quando ele saiu de lá? O que ele fez, igreja? Escondeu o seu? Qual o motivo que ele estava escondendo o rosto, igreja? Qual é o motivo? É isso que eu quero te mostrar aqui. Qual é o motivo que ele estava escondendo o rosto? Porque ele não queria que o povo de Israel enxergasse que a glória já tinha sumido da face dele. Eu sei que vai parecer um pouco puxado aqui, porque alguns pensam que ele escondeu pelo outro motivo, sim ou não? Presta atenção, igreja. Ele escondia a face. Por quê? Porque ele não queria que o povo enxergasse que a glória de Deus já tinha Aí ele voltava para a presença de Deus. A face dele começava a brilhar de novo. Aí ele tirava o véu. Aconteceu isso umas 3 vezes. Vamos ler. Coloca lá em Êxodo 3. Vamos ler. Coloca em Êxodo. Vai rapidinho. Êxodo capítulo 34, verso 29. O que eu quero te mostrar aqui, igreja? Moisés estava escondendo as suas fraquezas. Ele estava escondendo as suas fraquezas. Ele não queria que o povo enxergasse ele sem a unção de Deus. Você está compreendendo, senhor? É a dificuldade de alguns líderes hoje. Você está compreendendo? Ele tem dificuldade de mostrar suas fraquezas, suas debilidades. Olha aí, igreja.
Enquanto Moisés desceu do Monte Sinai, carregando as tábuas da aliança, não percebeu que seu rosto fazia o que, igreja? Brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Quem quer que sua face brilhe aí? Fale com Deus, converse com Deus. Toda vez que você vai até a presença de Deus, você recarrega o seu espírito. Seu homem interior é recarregado. Você está compreendendo? Então, Moisés foi até a presença, pegou 2 tábuas e desceu. Quando ele foi até o povo, ele não sabia que a face dele estava brilhando. Ele não tinha nenhuma consciência. 30. Olha essa passagem, igreja. Quando Arão e os israelitas viram o brilho do rosto de Moisés, tiveram o quê? Medo de se aproximar dele. 31. Moisés, porém, chamou Arão e os líderes da comunidade, que se aproximaram. E Moisés falou com eles. 32. Até aqui está tudo bem. Em seguida, todo o povo se aproximou, e Moisés lhes transmitiu todas as instruções que o Senhor lhe tinha ordenado no Monte Sinai. 33. Olha agora o que ele fez, igreja. Quando Moisés terminou de falar com o povo, Deus disse isso. Eu estou com as tábuas aqui, está tudo escrito, está tudo anotado. Quando Moisés terminou de falar com eles, cobriu o rosto com o quê? Por quê, igreja? A glória do Antigo Testamento era uma glória que vinha e passava. O Espírito Santo vinha sobre os profetas e depois saía dos profetas. Está compreendendo? Era uma glória transitória, que vinha e depois ia embora. Quando Moisés terminou de falar com eles, cobriu o seu. Por que Moisés cobriu o rosto, igreja? Depois de ter falado. É igual aqui, eu estou falando para vocês. Falando com vocês aqui, faz de conta que meu rosto está brilhando. Estou falando aqui com vocês. Enquanto eu estou falando com vocês, eu estou tranquilo. Quando eu saio aqui, aí eu sei que meu rosto vai começar a diminuir a luz que estava aqui enquanto eu estava falando com vocês. O que eu faço para vocês não perceber? Quando eu cobrir o rosto aqui, o que vocês vão pensar? Meu Deus, o rosto do Rafa ainda está brilhando. Você está compreendendo? O que ele estava fazer aqui, igreja? Tendo uma atitude que não agrada a Deus. Olha a continuação, 34. Mostrar para vocês. No entanto, sempre que entrava na tenda da reunião para falar com o Senhor, fazia o que, igreja? Fazia o quê? O rosto dele já estava normal. Aí o rosto dele começava a brilhar de novo. Aí ele ia sem véu para a presença do povo. Entrava na tenda da reunião para falar com Deus. Tirava o véu até sair. Depois transmitia ao povo as instruções que o Senhor lhe... 35. Olha o que ele fazia, igreja. E os israelitas viam o brilho do seu... Então Moisés cobriu o quê? Novamente, com véu. Até ele voltar lá de novo, tirava o véu e conversava com Deus. Qual era a intenção dele estar fazendo isso? Fazer com que o povo pensasse que o rosto dele ainda estava abrindo. Aí lá no Novo Testamento, Paulo falou o que pra gente? Não seja como Moisés, que cobriu o rosto, porque a glória era transi. Não seja como... O que é ser como Moisés, igreja? É não mostrar suas fraquezas para Deus. Não seja como Moisés. Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Eu quero que vocês abram 2 Coríntios. Já vou encerrar. Volta lá, Thaís. 2 Coríntios. Fala assim, eu não posso esconder meu rosto de Deus. Fala assim, eu não posso esconder meu rosto de Deus. Brilho ali, igreja, no Antigo Testamento representava unção, dons, fama. O que Moisés quis ter? Tirava o véu. O véu representa o quê? Cobrir as minhas falhas, o meu orgulho, meu ego, minha soberba. A minha soberba faz eu se esconder para que ninguém veja minhas fraquezas. Vocês estão conseguindo compreender, sim ou não? Sim ou não? As pessoas orgulhosas, igreja, elas escondem suas fraquezas. Pessoas humildes reconhecem suas fraquezas e Deus transforma essas pessoas. Estão conseguindo compreender? Sim ou não? O que você faz, igreja, quando seu rosto não está brilhando? O que você faz quando seu rosto não está brilhando? Você coloca véu? Você coloca véu? Tomara que não. Sim ou não? Senão a presença de Deus nunca vai transformar você, igreja. Entenda isso, não seja como Moisés. Ande sem véu.
Tem pessoas que têm um dito popular, né? Um dia a máscara cai. Como a máscara vai cair se não tem máscara? Me explica isso. Como a máscara vai cair se não tem máscara? Você está compreendendo, sim ou não? Sim ou não? 2 Coríntios 12. Para a gente encerrar. Obrigado, Espírito Santo. Fala assim: a graça de Deus me aperfeiçoa em cada fraqueza. Olha o que está escrito, 2 Coríntios 12, 5. Obrigado, Espírito Santo. Hoje é o momento, igreja, de você reconhecer. Pode colocar na tradução normal, Tess. Olha a igreja que está escrito: de um assim me gloriarei, eu mais de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas. Quem está falando aqui, igreja, é um homem que tinha coisas para se auto-vangloriar. Uma coisa é uma pessoa que não tem nada da vida e fala, não vou se vangloriar. Agora, uma pessoa que tem do que se gloriar, falando isso, igreja, eu não vou se gloriar das coisas que eu tenho, vou se gloriar nas minhas. Esse homem entendeu alguma coisa, sim ou não? Sim ou não? As pessoas têm de hoje se vangloriar pelas coisas que tem. Paulo, igreja, ele tinha de coisas, não somente físicas, mas celestiais, do que se gloriar. Aí o homem está falando assim, eu não me glorio nas minhas coisas, nas coisas que eu tenho. Você vai ver aqui, ele vai falar assim, por mais que eu tenha motivo, mas eu não faço isso. Eu se glorio nas minhas. Por que ele se gloriava nas fraquezas? Verso 6. Olha o que está escrito, verso 6. Porque se quiser gloriar-me, olha o que ele está falando, não serei nécio, porque direi o quê? A verdade. O que ele está falando? Ainda que eu queira me gloriar, eu não estou sendo nécio. Por quê? Porque eu estou falando a verdade. Mas olha o que ele faz. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mas do que em mim vê, ou de mim escuta. O que ele está falando? É a mesma coisa que eu ter coisas celestiais para compartilhar com vocês aqui, experiências sobrenaturais. Aí ele está falando assim, por mais que eu tenha coisas do que se gloriar, e ainda se eu falar, eu estou dizendo a verdade, mas eu não faço isso. Sabe por quê? Para que nenhum de vocês pense de mim coisas além do que convém. Quem já viu pessoas que tendem a fazer esse tipo de coisa? Fala coisas de si mesmo, mas na verdade não é nada daquilo, só para se autogloriar. Ou que as pessoas pensem dela coisas além do que convém. Paulo está falando, eu não faço isso, eu faço ao contrário disso. Eu me glorio nas minhas fraquezas. Está conseguindo compreender, igreja? Sim ou não? Sim ou não? Isso é sinal de humildade. Verso 7, olha a continuação. E para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Presta atenção, igreja. O homem, ele tinha tanta revelação celestial. Estou falando de coisas materiais, não. Isso é o de menos. O cara tinha revelação do alto, igreja. No contexto aqui, ele vai falar assim, conheço um homem que visitava o paraíso há 14 anos. Será que esse cara tinha coisa para falar aqui na terra? Sim ou não? O cara visitava o paraíso 14 anos. Ele falando, mas mesmo assim eu não vou me gloriar dessas revelações. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Aí eu te pergunto, no que você se gloria? No que você se gloria, igreja? Pega aí, no que você se gloria? Olha o que ele está falando. Eu não vou se gloriar nas experiências sobrenaturais. Será que ele tinha coisa para falar, igreja? Sim ou não? Por mais que ele foi um homem que escreveu a maioria do Novo Testamento, ele tinha mais ainda para falar. Sim ou não? Eu vi um testemunho esses dias que me impactou demais, igreja. Foi de um pastor, Luciano Subirá. Ele disse um testemunho incrível. Presta atenção, já vou encerrar. Um pastor da igreja dele, igreja, foi arrebatado e ficou 7 dias no céu. 7 dias no céu esse homem ficou lá. Aí, quando ele voltou, esse pastor que eu estou falando para vocês, Subirá, ele foi incomodar o rapaz, falou, fala, o que você viu, o que aconteceu lá, me explica. E ele ficou futucando, né, para a pessoa falar, fala. Aí o Subirá disse assim, se fosse eu, já teria escrito um livro. Sabe o que o pastor falou para ele, igreja? Chuta. Ele falou, por isso não foi você. O que isso significa, igreja?
Por mais que a gente viva experiências, coisas sobrenaturais, não devemos se gloriar nessas coisas, igreja. Porque tudo isso é graça de... Devemos se gloriar nas nossas, mas eu vou te explicar o motivo que você deve se gloriar nas suas fraquezas. Quem quer descobrir a chave aí? Quem quer descobrir a chave aí, igreja, para a gente encerrar? Você está entendendo, igreja? O que esse homem não deve ter visto lá no céu? Coisas incríveis, sim ou não? Mas o Espírito Santo não permitiu contar. Porque pessoas muitas das vezes não vivem experiência com Deus incríveis e sobrenaturais. Porque quer viver para contar pro... Posso te dar um recado aqui? Vocês permitem, sim ou não? Posso te dar, sim ou não? Vocês permitem? Permite, Vini, eu falar? Igreja, a maioria das vezes que você vive experiência sobrenatural com Deus, você vai ter que ficar igual Zacarias. Pastor, você vive experiência sobrenatural? Quem me dera poder abrir a boca aqui, igreja. Mas a maioria das vezes que Deus te dá uma experiência sobrenatural, coisa celestial, você vai precisar ficar calado, igreja. Igreja, quando você começa a compreender essas chaves, essas pérolas, igreja, o Espírito Santo começa a levar você em experiências sobrenaturais. A gente fica com vontade de contar, assim ou não? Hã? Sim ou não? A gente fica com vontade de contar, sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas o Espírito Santo permitiu. Você está compreendendo? Você acha que esse rapaz não ficou com um pingo de vontade de falar? Claro que ficou, igreja. Mas a questão é, Paulo falou, eu não conto minhas experiências sobrenaturais, por quê? Porque não é para isso que vocês devem olhar. Vocês devem olhar para o Evangelho, para o poder de Cristo, para o poder da cruz, para o Espírito Santo de Deus. Olha a continuação, quem quer aprender a chave aqui, igreja? 8, para a gente encerrar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim. 9. Qual que é a chave, igreja? Paulo estava orando para que o espinho na carne fosse tirado dele. Aí aparece o glorioso, o nosso amigo Jesus, apareceu para ele e disse uma frase para ele que vocês conhecem. O que ele disse, igreja? A minha graça te basta. Por quê? Olha o motivo que ele se gloria nas fraquezas. Porque ele entendeu algo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na... O que ele ouviu de Jesus? Que o poder de Cristo, que o poder de Deus se aperfeiçoa nas revelações ou nas fraquezas? Nas fraquezas, igreja. Na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas... para que em mim, fala assim, em mim, habite o poder de Cristo. Quem quer andar cheio do poder do Espírito Santo? Aprenda a se gloriar nas suas, porque é aí que o poder de Deus vai se mover. Está compreendendo, sim ou não? Ó, a mentalidade do mundo, desse sistema, se glorie nas coisas. Se glorie porque você tem mais e o outro tem menos. Se glorie porque você é inteligente e o outro não tem muita inteligência, não tem sabedoria. Se glorie nessas coisas. Nós, como cristãos, se glorie nas suas fraquezas. Porque é aí, igreja, que o poder de Deus se manifesta. A minha graça te... O que é graça? Favor de Deus. Favor de Deus e capacidade divina. Eu prefiro ficar com o favor de Deus. Quem prefere aqui, igreja? Eu prefiro ficar com o favor de Deus. Quem prefere aqui, igreja? Vocês conseguiram compreender sim ou não? Agora é a hora. Quem quer provar disso? O poder de Deus vai tocar você na onde? Nas suas fraquezas. O Espírito Santo vai aperfeiçoar, vai transformar você, vai poldar você nas suas fraquezas. Aí os homens, né, alguns, né, tenta ser. A pessoa quer ser forte perante Deus. O poder de Deus toca na sua fraqueza. Onde você reconhece, você fala, Espírito Santo, toca aqui. Igreja, eu sei que algum de vocês aqui pode esperar hoje algo físico. Mas se você aprender aqui agora o que você está ouvindo,
Você necessita da ajuda do Espírito Santo. Ele vai tocar você hoje. Eu vou pedir que vocês se coloquem de pé. Igreja, agora é a hora que você prova disso. Pastor, o que eu faço? A presença de Jesus vai vir aqui. Ela já está aqui, eu sinto ela aqui. Feche teus olhos agora. Feche teus olhos agora. Feche teus olhos agora. Feche teus olhos e peça ao Espírito de Deus que você quer viver uma vida em santidade agora. Ele vai te ajudar agora, nesse exato momento, a você se autoavaliar. Você vai se olhar. Ninguém precisa aqui do lado de fora apontar você, criticar você. Não, o Espírito de Deus não veio para isso. Ele vai fazer você se olhar agora, de dentro para fora. E aonde você reconhecer, Senhor, me toca aqui. Pai, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho ainda sido avarento. Senhor, eu tenho pensado de forma errônea, Senhor. Eu ainda estou pensando de tal maneira. Eu ainda estou com tal intenção. Peça agora a ajuda do Espírito Santo. Senhor, isso ainda eu não consegui me livrar, me libertar. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito de Deus. É aí que Ele vai tocar você. É aonde você reconhece que você precisa de ajuda. É aonde Ele transforma você. É aonde você enxerga alto a si mesmo e fala: Senhor, me transforma. O Espírito Santo vem, coloca uma brasa na sua boca, no seu coração, na sua mente. Eu sinto que tem anjos de Deus aqui agora que vai começar a se mover com brasas vivas do altar, tocando você, aonde você reconhecer. O poder do Espírito Santo, os anjos agora estão sendo ativados nesse momento. Eu sinto que tem anjos de Deus agora pegando altas brasas do altar, tocando a mente de pessoas, tocando o coração de pessoas. Sim, vá agora em nome de Jesus. Que anjos comecem a tocar vocês aqui agora em nome de Jesus, com o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome